estamos prontos para esse novo viver? Pensemos em nós. Estamos prontos para assumirmos a responsabilidade das nossas escolhas, das nossas vidas? Estamos prontos para pegar nas nossas mãos as rédeas do nosso destino? Ou nós estamos aqui para ser manipulados? Para ser reféns, muitas vezes, de ideias que são plantadas com interesses outros? O Evangelho de Jesus, ele nos mostra sempre que Jesus queria nos tirar dessa condição de vítimas. Ele queria acender em todos nós a luz da responsabilidade. Ele ressalta em muitos momentos do Evangelho a necessidade do esforço. A Evelyn, antes de cantar a música, relembrou 2 dizeres de Jesus, nos mostrando essa convocação do Mestre para que a gente se esforce. Nós não podemos mais continuar numa condição de quem só recebe da vida. Nós já temos condição de ser a mão que se estende para doar também. Nós não estamos enfrentando tudo o que enfrentamos para nos manter numa condição de dependência. Jesus não foi um revolucionário, um agitador no seu tempo, como muitos gostam de dizer. Não, ele nunca instigou o povo à rebelião, à discórdia. Nunca seus atos foram de indisciplina. Nunca. A revolução que ele veio pregar é a revolução que deve acontecer dentro de nós. É por essa revolução que ele espera. Não é esperar que o outro mude, que a vida mude, que as circunstâncias mudem para que eu possa mudar. Ou para que eu possa continuar sendo quem eu sou, porque é isso que no fundo a gente quer. Não é esperar que tudo mude. Somos nós que transformados, transformaremos as circunstâncias da nossa vida. É isso que nós precisamos entender. Nós somos o agente. Qual era a postura de Jesus diante das desigualdades, das injustiças, do sofrimento daquele povo? Ele nunca instigou ninguém à rebelião contra o sistema, ao uso da força, ao uso da violência, vamos nos rebelar. Ele nunca induziu ninguém a isso. Ele nunca se mostrou interessado em libertar o povo daquele domínio cruel que eles enfrentavam. Mas ele ensinou o homem a se libertar de si mesmo. É isso que ele veio nos falar. As suas assertivas, como a Evelyn já apontou 2, elas nos remetem à ação. Elas pedem de nós atitude. Era o que Jesus dizia: vem e segue-me. Vá e não peques mais. Levanta-te e anda. A tua fé te curou. É a criatura agindo. Dessa forma ele buscava erguer o templo da responsabilidade dentro das nossas consciências. Ele sabia que a tirania, a dor, o sofrimento ainda durariam um bom tempo na história da humanidade. Porque infelizmente nós ainda precisamos disso. Como eu disse, isso faz parte do nosso estágio. O sofrimento é algo que teremos que enfrentar enquanto carregarmos imperfeições, como está colocado no livro Céu e Inferno. Enquanto carregarmos imperfeições, seremos infelizes.
O sofrimento está ligado às imperfeições que eu carrego. Jesus sabia, mas ele sabia e ele veio para ensinar que a única forma de nos liberarmos do sofrimento é o esforço próprio. É o esforço que fazemos em prol dessa transformação íntima. É trabalho, é empenho, não tem comodismo, não tem passividade, não tem estagnação. O que Jesus fez? Ele nos acordou para essa noção de responsabilidade. Tentou, né? Já se passaram 2000 anos. E essa postura de vitimização, ela vai totalmente na contramão disso. Porque quando eu me coloco na condição de vítima, eu não quero assumir essa responsabilidade. O que a gente pensa diante disso é aquele raciocínio: a vida foi injusta comigo. Porque eu não merecia isso. O que eu fiz para merecer? Conta-se que certa vez a atriz, esqueci o nome dela, uma atriz que já desencarnou, ela procurou o Chico Xavier chorando, abraçou o Chico e falou de um grave problema que estava enfrentando. Ela havia perdido o filho. E ela perguntava exatamente essa questão: por que eu? Era uma mãe que amava demais o filho. O filho a amava. Era um relacionamento maravilhoso. Quantas mães dão os filhos embora? Quantos relacionamentos são destruídos, não se sustentam? Ela amava. Por que ela? Quando ela fez essa pergunta ao Chico, por que eu? Ele olhou para ela e falou: filha, a pergunta não é essa. A pergunta deve ser: por que não eu? Será que a gente se julga seres privilegiados? Que está acima do sofrimento, que faz parte do estágio evolutivo da nossa condição, da condição do nosso planeta? Como o nome está falando, é um planeta de provas e expiações. A definição disso é que o mal ainda predomina aqui. Predomina onde? No planeta? Não. Dentro de nós. Dentro de cada um de nós. Então o sofrimento faz parte. Achar que a vida está sendo injusta com alguém, não existe nada mais falso do que isso. A vida nos coloca no exato lugar que nós precisamos estar. Nós estamos a todos os instantes gerando a nossa própria realidade, a partir das escolhas que a gente faz. Nós estamos no lugar exato, porque fomos nós que nos colocamos aqui. Não tem imposição. As circunstâncias difíceis que a gente atravessa nessa vida, nós atraímos. E atraímos a partir das necessidades que o nosso espírito carrega. Não é que eu estou atraindo dificuldade e dor porque eu tenho que ser castigado, porque eu fiz muita bobagem lá atrás e agora Deus está me castigando. Não! A vida está me dando a oportunidade de aprender, porque eu tenho necessidade disso. É como na escola. Quando o aluno não entendeu a conta de somar, o que o professor faz? Dá reforço. Explica outra vez. Dá mais aula. É
castigo isso? Não, é bênção. Nós atraímos as circunstâncias a partir daquilo que o meu espírito tem necessidade de aprender para crescer. As pessoas, as circunstâncias, as dificuldades da minha vida, eu gerei a partir dessas necessidades. Mas eu não gero essas circunstâncias ao meu redor só por conta daquilo que eu fiz de forma equivocada. Porque a gente acha isso. Eu devo ter errado, agora eu estou sendo castigada. Não! Muitas vezes o que essas circunstâncias da nossa vida representam para a gente são sim oportunidades que a gente tem de refazer escolhas equivocadas do passado. Eu não dei conta de amar aquela pessoa, a vida fala, vai, tenta outra vez, vou deixar ela pertinho de você, agora eu vou colocar como filho, agora eu vou colocar como marido, tenta de novo. Às vezes essas oportunidades são para que a gente refaça escolhas que a gente fez de forma equivocada, mas muitas vezes as circunstâncias estão me levando a aprender algo que eu ainda não sei. Eu nem errei, mas eu preciso aprender, porque eu não posso ficar parado. O meu espírito tem que crescer, então eu preciso aprender. As circunstâncias me levam a isso. É castigo? Não, pensemos nós agora. Eu tenho que aprender a ter paciência. Não tenho. Sou uma pessoa impaciente. Não tolero nada. Já fico bravinha logo. A vida vai me pôr só perto de pessoas que fazem tudo o que eu quero? Que são certinhas? Que não pisam na bola nunca? Lógico que não. A vida vai me pôr perto de pessoas que me tiram do sério. Porque é essa a lição que eu tenho que aprender. Para desenvolver dentro de mim a paciência. Porque virtude é algo que a gente desenvolve dentro de si. Então, muitas vezes, as circunstâncias são aquelas propostas da vida para que eu aprenda. E muitas vezes, as circunstâncias é uma forma da vida me oferecer oportunidade de mostrar para o mundo o meu potencial, a minha essência. Todos nós somos seres únicos. Todos nós temos algo de muito belo a oferecer à vida. Não tem nenhum de nós que não esteja nessa condição. Cada um de nós tem algo a dar nessa sinfonia do universo. Então, as circunstâncias, muitas vezes, quando eu luto para superar um problema, quando eu busco transcender uma situação, o que é isso? É a vida me dando chance de falar, mostra o teu melhor. Porque numa condição de conforto, de segurança, de tranquilidade, isso não viria à tona. Então aquilo, muitas vezes, que nós enfrentamos, não tem a ver só com o nosso passado de equívocos. Nós temos que entender que nós somos seres ainda muito imperfeitos. Tem muita coisa dentro de nós a ser desenvolvida, a ser colocada para fora, a ser aprendida. Tem muita coisa que a gente trabalhou de forma equivocada? Tem. Muito conflito que a gente foi arrumando pelo caminho? Tem. Mas a gente também tem muito a oferecer. Jesus nos dizia, vós sois deuses, faça brilhar a vossa luz. Todos nós temos algo a oferecer ao mundo. Pensemos em Jesus novamente, para a gente entender esse raciocínio. Toda a dor que Jesus enfrentou, tudo que ele passou, a humilhação que sofreu, a violência que foi exposto, toda a traição que teve que enfrentar dos amigos, daqueles que ele ajudou. Vocês acham que Jesus sofreu tudo isso para que ele reparasse o que ele fez no passado? É claro que não.
Jesus não tinha que reparar nada. Na verdade, ele veio para nos trazer um novo paradigma, uma nova maneira de olhar para a vida, olhar para nós mesmos, olhar para o outro, para Deus. Ele veio nos ensinar isso, e se submeter a esse sofrimento era parte do pacote. Porque as suas lições muitas vezes tinham a ver com isso. Como você deve agir diante do sofrimento. Ele nos mostrou. Ele desenhou. Eu fico pensando, e eu gosto de pensar isso, porque eu acho que vem bem a calhar. Quando as pessoas nos dizem para mudar, quando as pessoas chegam até nós e falam assim: perdoa, deixa para lá, esquece, vai em frente, isso já passou. O que a gente gosta de falar para essas pessoas? A primeira coisa que vem na nossa boca você fala isso porque você não passa o que eu passei. Você fala isso porque não foi para você que ele fez. Você fala isso porque você não sabe o que eu estou sentindo. Não é isso que a gente fala? A gente desqualifica o outro e deixa de prestar atenção na mensagem. Para Jesus a gente não pode dizer isso. Ele se submeteu a todo tipo de sofrimento. Não dá para olhar para ele e falar: o senhor não sabe o que eu passo. Ele sabe. Ele sabe tudo que a gente enfrenta. E ele nos mostrou como agir diante de cada dor que a gente passa. Ele se submeteu a tudo. Mas nós conseguimos enxergar as dores dessa forma? Não. A gente vê dor como algo, como às vezes um castigo, como algo difícil, como algo que a gente quer tirar do nosso caminho, e é por isso que a gente vai se vendo sempre como vítimas. E daí a gente fica estagnado, não cresce, nessa postura cômoda de ficar aqui esperando por um milagre em nossa vida, esperando que um milagre mudem as circunstâncias ao nosso redor, para que a gente possa continuar sendo quem sempre foi. A gente não se responsabiliza nem pelo que aconteceu no passado, e muito menos por aquilo que vai acontecer no futuro. A gente não se vê como detentor dessa rédea, capaz de criar um destino para nós mesmos e nos levar a esse caminho de felicidade que nos foi prometido. Nós não enxergamos em nós essa capacidade. A gente fica esperando que as circunstâncias mudem. Um dramaturgo inglês, Bernard Shaw, ele disse certa vez: as pessoas sempre culpam as circunstâncias pelo que elas mesmas são. Eu não acredito nas circunstâncias. Quem tem sucesso é quem se levanta e procura as circunstâncias que deseja. E quando não consegue encontrá-las, trata de criá-las. A gente quer continuar sendo do jeito que é, culpando lá fora. Porque, como eu disse, é mais cômodo. Existe um trecho, a gente estaciona nessa postura e Emmanuel vem nos alertar do perigo dessa situação em que a gente se coloca de ficar apenas reclamando e achando que está tudo errado na nossa vida. Ele nos fala assim: é comum ouvirmos a cada passo observações de companheiros desarvorados e abatidos, a fixarem emoções e pensamentos em pessimismo e azedume.
qual se acalentassem espinheiros e charcos submersos neles mesmos. Respiram e caminham, transportando consigo enorme submundo de mágoas e desilusões, deixando onde pisem escuro rastro de fel. Falam de experiências dolorosas da própria vida, empregando 1000 frases tortuosas e contundentes no apontamento que poderiam encaixar em algumas poucas palavras claras e simples. Dramatizam desencantos, reconstituem doenças passadas com a volúpia de que lhes procura o indesejável convívio, queixam-se de ingratidões, apontam preterições e prejuízos que sofreram em épocas precedentes, historiam episódios tristes que a vida já relegou aos arquivos do tempo e, com isso, envenenam a vida e enceguecem a própria alma, incapazes de perceber que o Evangelho é luz e renovação no campo do Espírito. O que nós precisamos, então, é aceitar o convite de Jesus. Começarmos a enxergar a vida e as propostas do Pai de uma forma diferente, para que a gente possa transcender essa realidade que a gente está inserido. A vida nos pede ação. Como Emmanuel conclui nesse texto, se antigas dores e problemas superados te voltam à imaginação, esquece-os e segue adiante. Pensa no melhor que te espera e busca voluntariamente o trabalho a fazer. Como nos ensinou o apóstolo Paulo, se alguém permanece em Cristo, nova criatura é. Porque efetivamente, quando a nossa vida está em Jesus, tudo em nós e diante de nós se faz novo. Que nós possamos olhar para a nossa vida com esses olhos renovados, de quem procura a oportunidade de agir, de trabalhar, que a vida está nos dando. Lembrando desse convite de Jesus a que tenhamos uma nova vida. Esse convite de Jesus para que a gente se reerga e ande com as nossas próprias pernas, realizando aquilo que nós viemos aqui para realizar. O livro A Bailarina de Auschwitz nos conta uma história inspiradora de uma mulher que escolheu ser curada. Vejam bem, é a pergunta de Jesus: queres ficar são? Ela escolheu. Essa é uma escolha nossa. Edith era uma adolescente de 16 anos, feliz. Ela estudava balé, era uma ginasta da equipe olímpica da Hungria. Estava na beleza da sua adolescência quando o exército alemão invadiu o vilarejo em que ela vivia com os pais na Hungria. Toda a sua família foi levada para campos de concentração. Seus pais foram mortos na câmara de gás, mas ela e a irmã sobreviveram. Ela nos conta no livro os horrores que viveu dentro de Auschwitz, desse e de outros campos de concentração para os quais elas foram levadas, ela e a irmã. Ela conta que na mesma noite em que a mãe foi levada para uma câmara de gás pelo médico Joseph Mengele, ele
obrigou-a a dançar para ele. Naquela noite, ela ganhou como pagamento dele um pão. Um pão que ela dividiu com as outras meninas que dormiam ao seu redor. Ao final da guerra, quando estava aquele movimento ainda que não tinha sido declarado o fim, quando o campo de concentração dela foi evacuado pelos alemães, eles retiraram todas as pessoas de lá e fizeram essas pessoas marchar por mais de 50 quilômetros para outros campos de concentração. Isso ficou conhecido como a Marcha da Morte. E nesse trajeto, ela narra que até grama ela foi levada a comer. Quando os militares americanos libertaram o campo de concentração onde ela estava, ao final, em maio de 45, ela foi deixada para morrer numa pilha junto com outros cadáveres. Ela acabou sendo resgatada por um soldado americano que passava ao lado daquela pilha de cadáveres e percebeu um leve movimento de sua mão. Ele a retirou dali. Ela tinha vários ossos quebrados, febre tifoide, pneumonia e pesava 32 quilos. Assim, dessa forma, ela mostra que sobreviveu ao terror do Holocausto. Depois de todo o sofrimento e humilhação que ela passou no tempo que ficou dentro desses campos de concentração, ela teve que lidar anos e anos com as lembranças, com os traumas desses terríveis momentos. Além disso, ela conta que sentia uma imensa sensação de culpa. Culpa por ter sido uma das sobreviventes, sabendo que tantos milhões morreram, inclusive seu pai e sua mãe. Mas mesmo com tudo isso, por volta dos 50 anos, já vivendo nos Estados Unidos, ela iniciou um longo processo de cura e escolheu perdoar a todos que fizeram isso com sua família. Decidiu perdoar e seguir vivendo com alegria essa vida nova que Deus estava lhe dando. Já adulta, nesse novo país, ela foi cursar a faculdade de psicologia. Fez um mestrado, um doutorado e começou a colocar toda a sua experiência, tudo que ela havia aprendido diante desses horrores que passou, colocar toda essa experiência para tratar pessoas que também lutam com o estresse pós-traumático. Ela ajudou a transformar a vida de veteranos de guerras e pessoas que foram vítimas de traumas físicos e emocionais. Pessoas que, como ela, enfrentaram uma dor horrorosa, imensa, mas mesmo assim decidiram seguir em frente, reconstruir a própria vida. Esse livro do qual eu estou falando, A Bailarina de Auschwitz, foi escrito por ela aos 90 anos de idade. Ela escreveu também um outro, A Liberdade é uma Escolha. E com mais de 90, quase 100 anos que ela tem hoje, porque acho que ainda vive, ela continua ajudando e transformando vidas. O que ela nos ensina, de uma forma muito resumida,
desses livros, se a gente pode extrair um só conceito, é aquele que ela nos coloca. Ela nos diz: as vítimas perguntam, por que eu? Os sobreviventes não. Esses perguntam, e agora? Assim ela nos ensina que o sofrimento é universal. Todos nós experimentaremos em algum grau, em algum momento. Mas a vitimização é uma opção nossa. É uma escolha que a gente faz. Quando eu me pergunto, e agora? Depois de um grande momento de dor, na verdade, eu deixo de me concentrar naquilo que o passado me trouxe de ruim. E começo a focar naquilo que eu posso transformar, naquilo que eu posso ser útil, naquilo que eu posso colocar do que eu aprendi. Isso não significa a gente gostar do sofrimento. Não significa que a gente está fazendo apologia do sofrimento, que é bom sofrer e que a gente tem que ficar feliz por sofrer. De maneira alguma. Mas quando a gente olha dessa forma, a gente ganha mais energia e imaginação para descobrirmos caminhos novos. Como o filósofo Jean-Paul Sartre nos coloca, não importa o que a vida fez de você, importa o que você fez do que a vida fez de você. É isso que a gente precisa pensar. Isso está nas nossas mãos, porque é assim que a gente vai gerar um futuro melhor. Porque como Jesus nos garantiu, a cada um de nós será dado conforme nossas obras. Lembremos sempre disso. Fechemos os nossos olhos.